eu sou psicoterapeuta holística, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que é o Jorderley dos Santos. Ele é escritor, médium, palestrante e também mentor de um programa de educação mediúnica, que ele vai contar tudo para a gente. E assim que ele entrar, a gente já chama ele aqui. Eu quero dizer que hoje eu estou muito feliz e aproveitar enquanto o nosso convidado não chega para dizer que a minha agenda de atendimentos continua em aberto aqui online para a gente estar atendendo pessoas que queiram fazer o divórcio energético com o método que eu criei, que é o divórcio energético FIRE, e também com a mesa radiônica, que é a mesa psiônica da Régia Prato. Ok? Vamos ver se está tudo certinho por lá. Vamos adicionar ele. Agora sim. Oi, Jordelei, tudo bem? Tudo bem. Me escuta bem? Estou te escutando bem. Você me escuta? Tudo certinho? Tudo sim. Ó, eu estou aqui em casa sem energia elétrica, né? Mas, então, eu tenho um pouco de bateria no celular. Se terminar, se eu sair da casa, é por isso. Mas daí a gente remarca e conversa outro dia. Certamente. Eu quero te dizer que também eu estou em casa com o nosso público. Só para te avisar, como não está saindo ao vivo, a gente vai gravar, daí eu vou dar uma editada, como eu te peguei de surpresa, porque eu sei que você é corrido, né? E, assim, eu estou me sentindo super privilegiada de estar conversando com você. Eu quero dizer que eu te acompanho, o seu trabalho me chamou bastante atenção. Eu sempre te vejo lá no canal do Pava, né? E assim, com muita honra estou te recebendo aqui, porque eu vou falar um pouquinho do nosso projeto, mas assim, Jordelei, eu gostaria muito que você se apresentasse para o meu público, para as pessoas que conhecem um pouco do meu trabalho, que já me acompanham também, e eu queria que você falasse a respeito da sua mentoria, que eu achei aquilo bárbaro, sabe? E fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado. É uma alegria poder estar falando de espiritualidade em inúmeros lugares, né? E eu não gosto muito de falar de mim, né? Não me sinto bem falando de mim. Quando eu era músico, quando a gente lia o nosso currículo, assim, eu ficava sempre muito chateado, que parece uma autopromoção desnecessária. Assim. Mas eu sei da necessidade. Né? Sim. E eu me chamo Jordelei, eu sou criador do Portal Paz, um canal de espiritualidade que, na época da pandemia, a espiritualidade pediu que nós... Na verdade, foi um ano antes da pandemia começar, um ano e meio, talvez, e eles falaram da importância de nós termos um canal, um veículo online. E, no um ano e meio, eu enrolei a espiritualidade por um ano. Enrolei mesmo. E aí, realmente, quando eu disse, não, agora eu não consigo mais enrolar. 6 meses depois veio a pandemia. Então, eles já estavam nos preparando para isso. Que era o Entendi. quê? A casa toda, as casas iam ter que fechar. Então, precisava de online. Eles estavam prevendo isso. Eu que não soube ler as entrelinhas, né? E desde então, se transformou. Dá para dizer que é o maior canal online de curas espirituais, de cirurgias espirituais. Uau! Muito legal. Um trabalho muito intenso, né? Eu imagino, Jordelei, eu faço ideia porque eu estou tentando marcar essa agenda com você já tem algum tempo. Como que a espiritualidade realmente já sabia de tudo isso, né? Como o online ficou importante. E se não fosse o online, eu não teria conhecido você. Olha só. E, assim, eu sei que pouco você sabe do nosso trabalho. O que mais me chamou a atenção das tuas falas, de tudo que você vem falando lá no Pava, é justamente nós temos um ponto em comum, mas eu sei que você vai chegar lá. Eu vou deixar você continuar, desculpa ter te interrompido, mas eu queria que você também falasse sobre o seu projeto de mentoria para a gente. Claro, o ponto comum, né, o ponto de convergência do qual tu está falando, acredito ser Hélio Couto. Né, Certamente. ressonâncias, né? Porque eu sou ressonante em algum bom tempo. Você ainda faz? Faço. Ainda sou ressonante. É uma ferramenta que a gente tem que levar para a vida toda, né? Não tem como não fazer isso. Certo. E em E você função pode dele... contar para a gente qual onda que você está?
Tô na Todo sexta, mundo faz essa pergunta, né? tô na sexta onda. Já poderia estar muito na frente, é que eu parei um tempo e aí agora retomei de novo. Fiquei um ano sem fazer, e aí conversei com o professor Hélio Couto, ele disse que eu tinha que retomá-las. E Você aí eu está na retomei. sexta onda? Uau! Né? Quando a gente está com as ondas mais para frente, as pessoas falam assim, no meu caso, sabe, Jordilei, só uma brincadeira que eu vou falar. Eu estou na 20ª onda do professor Hélio Couto. Aí as pessoas perguntam assim, mas você já iluminou? Eu falei, não, eu sou muito teimosa mesmo, muito Sim, resistente. sim, nós somos resistentes. E um dos caminhos, claro, quando a gente começa a fazer um trabalho de autoiluminação, um trabalho de desenvolvimento, automaticamente muitos caminhos da nossa vida abrem, né? Muitos entendimentos, desvincula e precisa ser desvinculado muito é a questão da prosperidade versus espiritualidade, que ainda é um grande entrave na cabeça de todo mundo, que é Isso onde as ondas entram, batem e voltam, né? Recuam, que são os é nossos verdade. entraves, as nossas catarses internas. Mas, em cima disso, eu sempre tive um trabalho muito grande de professor. Já fui professor universitário, então eu sempre gostei de ensinar. E então hoje surgiu, por convite da espiritualidade, nós trabalharmos e desenvolvermos um mecanismo de estudo de mediunidade diferente do que se conhece. Hoje, quando a gente pensa em mediunidade, a gente pensa em religião, a gente associa a mediunidade a grupos religiosos. E a Sim, mediunidade não está vinculada a uma religião. A mediunidade ela está vinculada a movimentos e a sensações paranormais, extrafísicas. Então, certo. a minha mediunidade, ela atua tanto dentro do centro espírita, né, dentro da igreja, dentro da roça, do candomblé, como também atua no meu trabalho, na minha empresa, né, na minha escola, na minha universidade, na minha sala de aula, ou seja, em qualquer lugar, na rua. Como tem vindo essa mediunidade nesses lugares? Ficou sem áudio. Som, teste. Voltou, voltou. E então, a minha mentoria de mediunidade, ela vem exatamente trabalhar e buscar esse campo de atuação que é a mediunidade fora dos locais religiosos. Certo. Como eu me comporto mediunicamente na rua, como que eu me comporto mediunicamente no meu trabalho, quais são os espíritos que comunicam comigo, qual é a energia que eu tenho que bloquear, qual o processo que me leva a, nesse momento, estar mais protegido do que outros. Então, o dia a dia, que é o nosso entrave maior, que é onde eu sempre achei. Por exemplo, eu vou para o centro espírita, eu trabalho 1 hora mediunicamente, volto para casa, às 23 horas do dia, é eu sozinho. Como que eu Está conectado o tempo todo. E assim, como você estava dizendo, a mediunidade, você não deixa de ser médium em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia, né? E eu sinto, e eu achei tão interessante o seu trabalho, porque, como você estava dizendo, após a pandemia, como a gente percebe que não só o despertar espiritual das pessoas, mas também os dons mediúnicos, vamos dizer assim, né, tem aumentado e a gente sente a real necessidade da educação mediúnica, né, das pessoas, para que elas entendam o que é esse processo, como é que acontece na vida delas, como isso influencia no comportamento delas no dia a dia, e como ela pode estar equilibrando a mediunidade dela com o seu cotidiano, com o seu trabalho, e como que é fundamental. Então, quando eu vi que você se especializou, né, numa mentoria disso, eu fiquei mais fã ainda. Eu falei, gente, show de bola isso, como é importante, né? Jordelei, eu vou conversar com você a respeito um pouquinho do nosso trabalho, porque eu também entrei no viés do autoconhecimento. Acho que todo mundo que faz o Hélio Couto começa aí com uma história de você querer se conhecer e tal. E eu entrei num viés que é o autoconhecimento através do campo de ressonância, aquilo que você atrai. Ou seja, os seus relacionamentos. Sejam eles, Jordelei, de qualquer natureza, familiar, no trabalho, enfim, em todos os pilares da nossa vida. A gente tem os nossos relacionamentos. E através dali você começa a observar, puxa, o que é que eu tenho atraído desde então, desde que eu me conheço por gente, o que eu tenho atraído para o meu campo.
E daí nós entramos na consciência do divórcio energético, que na verdade o divórcio energético não tem divórcio nenhum, que é simplesmente a limpeza dos cordões, dos laços que unem as pessoas. Isso é uma prática comum, né? Mais comum até do que a gente imaginava, que as pessoas conhecem as meditações, tem uma gama de meditações de divórcio energético na internet, mas eu fui a fundo, como ressonante, como buscadora aí, eu fui a fundo nesse assunto, né? E, particularmente, eu criei um protocolo de atendimento, inclusive, que eu utilizo o fogo na transmutação das energias, então ficou divórcio energético Fire. E, assim, até os meus cabelos pegaram fogo. Eu tô brincando, porque eu estava bem morena, agora eu tô loira, e eu tenho brincado com as pessoas que esse é o fogo do divórcio energético. Mas, enfim, Jordelei, e dentro desse meu trabalho, eu fui caminhando, assim, caminho das pedras, todo dia é um insight, todo dia é algo diferente que eu vou aprendendo com isso. E eu levei um susto. E eu vou te contar que susto que aconteceu. Como ressonante, e assim, nas minhas ondas com o professor Hélio Couto, os arquétipos sendo vividos, as experiências, as catarses acontecendo, né? Para minha surpresa, a espiritualidade me parou. Exatamente para observar algo que, para a gente, quando a gente faz a ressonância, passa um pouco batido. Eu não sei se você vai se lembrar de uma palestra antiga do professor que falava sobre uma canalização que ele fez lá no ano de 2012 das mandalas. E, Jordelei, eu, assim, como todo mundo, eu não tinha me ligado muito, eu sabia do que se tratava. Eu assisti a palestra, né, da canalização das mandalas, que ele sempre colocou ali à disposição para quem quisesse, tá na internet. Mas isso entrou nos meus atendimentos do divórcio energético e eu, a princípio, não tinha entendido por quê. E, para minha surpresa, e a validação disso tudo que aconteceu, aquela mandala, inclusive aquela que eu te mandei, da Verdade à Liberdade do Lírio, que é aquela mandala azul, ela entrou eu só não vou colocar ela aqui, gente, mas eu vou deixar o link para vocês verem. Quem me acompanha sabe de qual mandala eu estou falando, da Líria, que é uma intervenção intergaláctica de socorro para as vítimas e também os abusadores de um tema que é muito recorrente hoje em dia, que é o abuso sexual, tanto de crianças quanto de mulheres e também quanto a violência doméstica. Jordelei, foi um susto, porque impactou os meus atendimentos, impactou a minha vida, você não tem noção. A partir da primeira semana que eu utilizei, que entrou no processo, na mesma semana, na sala de aula do meu filho, o professor dele foi preso, pego com essa questão de pedofilia dentro da sala de aula. Então, assim, foram coisas acontecendo justamente só pela visualização da mandala, sabe? E eu percebi que ali a gente estava falando de um assunto muito sério. A princípio, Jordelei, eu não vou falar para você, eu fiquei um pouco receosa, porque a gente sabe o quanto o professor ele nos pede precaução, né, quanto a esse tema, porque ele trabalha de uma forma planetária, no socorro de crianças que são, como que eu posso dizer, são crianças muito longe daqui da nossa realidade, em outros países que são mutiladas nas suas genitálias. Então, o trabalho é muito sério e a abordagem também. E eu fui pisando em ovos com muita cautela, até que os resultados começaram a aparecer, de forma, assim, muito, muito contundente. E, assim, eu não tenho absoluta dúvida do quanto nós estamos falando de algo sério e que é algo que realmente vem à tona. Então, a partir disso, quando eu percebi que você também é ressoante, eu percebi que as pessoas passam batido nessa questão das mandalas. Por isso, Jordelei, que eu fiz questão de estar conversando contigo, porque você tem aí um canal que tem uma expressividade e você não tem noção do quanto nós podemos, só com a visualização da mandala, estar salvando vidas de crianças, mulheres em situação de abuso. E ali, ó, às vezes, Jordelei, está ali embaixo do nosso nariz. E por isso que eu vi algumas lives tua falando sobre esse assunto, sobre a violência doméstica e tal, e eu falei, gente, é o momento, eu me sinto, nesse momento, bem protegida para estar falando sobre isso, né? O trabalho do divórcio energético, ele tem
toda uma egrégora das mães divinas, né? Então tem esse respaldo, eu estou vindo a público, tá falando isso, com uma pessoa com uma personalidade que já tem um nome expressivo, que é você, né? E falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, nós não estamos falando mais somente sobre relacionamentos, sabe? Ah, terminei, estou chateado, quero fazer um divórcio energético para continuar a minha vida, arranjar um namorado. Ótimo, isso acontece sim. Mas o trabalho ele ficou mais sério, sabe? Então, por isso que eu tenho pedido apoio com alguns outros canais, para a gente estar vendo essa seriedade, né? E o assunto é esse, trazendo leveza, claro, mas você não tem noção de como, no meu raio, sabe, aonde eu consigo posicionar a mandala para que as pessoas simplesmente, Jordelei, simplesmente observem essa mandala. Como tem vindo à tona esses assuntos para que sejam vistos e esses casos sejam resolvidos, vamos dizer assim, tirando essas pessoas da vulnerabilidade. Né? Então, eu vou deixar você falar um pouquinho a respeito. Eu não sei se eu te peguei de surpresa com esse assunto, mas por isso que eu conto com as pessoas que têm essa noção de quem conhece o trabalho do professor Hélio Couto para ver do que a gente está, de fato, falando, né? O que passa batido, né? E buscar uma rede de apoio. Compreende? Sabe que eu vejo, Juliana, a mandala, assim como a ressonância, eu vejo como uma ferramenta, né? Não como uma solução, mas como uma ferramenta. E a ferramenta ela vai ter uma utilidade dependendo de quem é o seu manuseador, aquele que manuseia a situação. Porque às vezes a gente quer tanto só para nós que a ferramenta passa a ser egóica, passa a ser usada de uma forma egoísta, né? E isso é um problema muito sério. Todos nós estamos passando um período de transformação muito intenso. Nós sabemos que o planeta está em transformação, saindo desse estado de provas e expiações para regenerado, né? A gente vê, a gente observa essa movimentação toda. Mas ainda há pessoas esperando, ainda há uma multidão de pessoas, de irmãos e irmãs, esperando uma mudança exterior. E essa mudança exterior ela não vai ocorrer. As mudanças são internas, né? E veja que entra, por exemplo, a ferramenta da mandala. A ferramenta da mandala vem e trabalha essa energia dentro de nós, para que depois ela transforma em movimento, né? Esse eu tem sido o maior desafio. Quando a gente a gente consegue observar que as pessoas que hoje fazem parte da grande massa são espíritos que ontem estavam vagando pelo Vale das Sombras, né? Pelos lugares mais densos, cometendo as maiores atrocidades, e que hoje o processo estão aqui reencarnados, né? Estão vivendo a experiência da matéria. Então, é normal que eles carreguem consigo esse histórico de vidas anteriores, onde vai surgir a maledicência, onde vai surgir as imperfeições morais. Porque quando nós olhamos o ser humano como um ser humano mesmo, nós precisamos entender que estes que cometem crimes perante as leis humanas, as leis sociais, na visão espiritual, a gente está falando de crianças espirituais. E aí tem o discernimento do certo e do errado. Fazem porque gera prazer, gera alegria individual, ou seja, é um pensamento muito individualista. E nós vemos isso em crianças. A criança não gosta do que ela diz que ela gosta, ela não gosta, ela diz que ela não gosta. E a gente diz, nossa, a pureza de uma criança. Não, é porque ela põe para fora aquilo que está dentro dela. Então a gente vê isso nos adultos, a gente vê exatamente nessas falhas. Então, quando a gente começa a usar ferramentas como as do professor Hélio Couto, né, principalmente o uso não só da mandala, do lírio, mas como qualquer outros mecanismos de movimentos energéticos, a gente está entendendo que a gente está buscando uma transformação interior, que aquilo já não comporta mais em mim. É o mesmo processo do divórcio energético. Aquela pessoa está se dando conta que aquilo não cabe mais para ela, que aquilo ali não está mais com ela. Não é por ser assim, agora eu cansei do fulano, eu quero me separar do fulano. Não, não é isso. Eu não aceito essa energia. Essa energia não vai vir. Eu uso ferramentas para me ajudar a transformar, mudar. Né? Quando a gente vê a ressonância ela vem para trabalhar muito
as não aceitações nossas, porque nós queremos casa, carro e apartamento, quando se fala em prosperidade. Mas a prosperidade é do bom pensamento também, é da saúde plena também, é dos pensamentos saudáveis também, é da elevação espiritual moral, né? Materializada no físico. Então, tudo isso é prosperidade, mas a gente é focado na casa, carro e apartamento, como o professor muito fala. Então, nesse processo todo, e mergulho na dor do nosso ser, trazendo para mas hoje tem chocado a humanidade. Os casos de abuso estão cada vez mais presentes. O caso dos ataques à própria vida tem se tornado os processos de mergulho na dor, no sofrimento, da depressão, da ansiedade. Então, nós estamos vendo as dores das doenças espirituais vindo à tona. Né? Então, quando se encontra um veículo capaz de trabalhar com lucidez uma ferramenta dessas, nós precisamos olhar e nós precisamos nos dar as mãos. Por quê? Porque é a ferramenta capaz de transformar as pessoas. Certamente. Certamente. E eu costumo dizer que dor é dor, né? Quando alguém nos procura, né, enquanto terapeutas, para que a gente auxilie, nem que seja só escutando, né? Porque tem casos que a pessoa só de conversar conosco já se alivia, né? Mas tem coisas, como essa ferramenta, como você bem colocou, que é a mandala do professor Hélio Couto, o que acontece? Eu acho assim, as pessoas não têm noção, sabe? Do quanto é maravilhoso esse recurso, no sentido de atendimento, sabe? Atendimento astral. É que eu estou falando algo aqui, parece que as pessoas falam, mas então, é só você observar, só você ficar vendo aquela mandala e o que acontece, né? Na verdade, o professor explica para a gente que ela tem pulsos elétricos magnéticos, né? Onde aquelas pessoas, de alguma forma, por ondas escalares, são atingidas e em outros planos, conversando sobre isso, e é por isso que eu, assim, falei, é agora, porque eu tive a validação no astral, sabe, Jordelei? Eu acho que contigo e com o teu público eu posso abrir isso claramente. Eu tive uma validação, não exatamente do meu trabalho, mas do que essa mandala realmente ela produz, porque ela realmente é uma intervenção de outros orbes que chegou, né, em 2012, através da manifestação de um desenho dessa mandala que emite pulsos eletromagnéticos. E o que acontece? Primeiro que a pessoa vem a questão para que seja vista. Uma vez que você sabe que aquele problema tem... por que eu digo isso? Tem pessoas que muitas vezes foram abusadas quando crianças, Jordelei, e simplesmente não lembram. Tem que entrar em hipnose para poder fazer esse tipo de regressão, para poder lembrar que momento que aquilo aconteceu. E com a mandala, isso facilita o processo. Já é alguma coisa que a gente está abrindo. E, em segundo lugar, que aquilo é visto em termos de justiça cósmica, vamos dizer assim. E aquelas pessoas passam, de fato, só pela contemplação da mandala, olha só que simples, passam a ser assistidos de uma forma diferente pela própria espiritualidade. Mas eu não digo uma espiritualidade assim, gente, eu não sei como que eu vou te dizer isso. Aqui da 4D, é uma força que não tem como falar em palavras, sabe, Jordelei? O recurso de atendimento para almas, para espíritos que têm esse socorro de outros orbes. É o máximo que eu consigo falar. Porque eu pude validar isso no astral, e por isso eu tenho até dificuldade de trazer isso à tona nesse momento, mas eu acho imprescindível, porque, primeiro, que as pessoas conseguem ver a questão para que seja resolvido, nem que seja em terapia, até no sistema judiciário, sabe? Tudo facilita, não é uma ferramenta mágica, não é a varinha de condão. É justamente o que você falou. O tanto que a pessoa se permite que aquela ferramenta ela seja utilizada no seu campo. Mas o mais importante, talvez o recado que eu gostaria de estar falando aqui, aproveitando a sua presença, nossa, estou super feliz, mas é justamente para dizer para as pessoas, né, que fazem a ressonância, que sim, funciona, que sim, é uma forma que a espiritualidade tem também de nos ajudar, tem N formas, mas é fantástico o que acontece. Né? E está dentro do nosso atendimento, meu protocolo de atendimento, quando eu percebo, eu introduzo a mandala no atendimento. E aí fica a dica para todos os terapeutas
que queiram conhecer, né, porque está lá no site do professor, A Verdade e a Liberdade do Lírio. E a própria Líria, que é uma assistente intergaláctica, se apresentando, né? Então tá aberto para todo mundo, né? É uma energia muito, muito incrível. Uma das coisas que eu gosto muito nas palestras do Dr. Hélio Couto é porque ele também quebra um tabu mediúnico. Né? A gente vê que ele fala no Hélio na terceira pessoa. Sim. Não entende o que está acontecendo ali. Por que ele fala do Hélio na terceira pessoa? Claro, porque não é ele está canalizado. Né? E é uma canalização diferente, é uma canalização que não muda a voz, que são só mentes, ou seja, não é uma incorporação, é uma canalização. E é uma canalização de energias muito sutis que ali se manifestam. Difere da incorporação como a gente conhece. Então, no próprio trabalho dele, ele já mostra muito essa versatilidade energética. Esse processo nos leva a ser, sim, comunicadores com diversos planos e condições. Acho que ele retrata todas as oportunidades quando você, a mim, a todos nós fazermos a nossa parte. Jordelei, eu estou muito, assim, honrada, sabe, de estar falando com você, de estar te conhecendo, né, por aqui. Eu te peço desculpas até pelo mau jeito, peço que a gente grave isso em outra data para a gente vir com mais calma, porque eu vou te dizer, tinha uma galera esperando para te ver e que acompanha o seu canal também. E eu acho que já deu para a gente passar um pouquinho do recado. Eu estou preocupada com o teu horário. Não, e vamos amadurecer esse projeto para a gente falar mais sobre isso, mostrando a importância desse caminho, esse esforço. Ok, tá certo. Querido, eu te agradeço imensamente. Vamos encerrar aqui, mas com uma pena. Porque realmente eu acho que tanto o meu áudio quanto o seu não está muito legal, está oscilando muito. O teu áudio sempre chega bom, mas do nada, às vezes, dá um chiado grande, como se fosse a ressonância harmônica acontecendo no fundo, e devido alguns gritos.